Bora, vai começar. Oi, gente! Chegando aqui na nossa Rede Brasil de televisão. Que alegria, que felicidade grande estar chegando na sua casa. Hoje um programa muito especial. Olha quem se encontra aqui nos nossos estúdios. Olha essa figura que é do Rio de Janeiro, é capixaba, é carioca. Nós vamos conversar com ele, produtor cultural, diretor de teatro. Ele tem uma história muito bacana, inclusive uma história com o Espírito Santo. Renata Maria também, minha amiga, nossa amiga, que é produtora de moda, diretora-presidente da Mystic, mas também é atriz. Nós vamos falar desse intercâmbio cultural Espírito Santo, Rio de Janeiro, a partir de agora. João, que alegria, que honra receber você aqui no programa. Tudo bem? Tudo maravilhoso, é alegria e honra é toda minha. Uma honra. Renato, tudo bem? Alegria grande. É quase do tamanho do Brasil, do mundo globalizado, que é o objetivo, né? Vamos começar falando dessa questão desse intercâmbio cultural, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O que é isso? Como é que isso vai funcionar? Como é que isso está funcionando? Qual é a ideia? Acho que a princípio é mostrar que a arte não tem limite e não tem território específico, né? Você pode falar do Rio de Janeiro e seus costumes, você pode falar do Espírito Santo e seus costumes, da Bahia e seus costumes. E quando eu digo costumes, eu digo construção artística. E o que vem a ser a arte na sua essência. É toda a manifestação que faz ao outro um embelezamento. Sim, e aí você tem o boi pintadinho, você tem folia de reis, tem o Congo, você tem tantas atividades e demonstrações de arte que para nós que somos atores é um celeiro de oportunidades de conhecimento, e assim você pode aprimorar o seu trabalho como ator. Quanto diretor, é um olhar específico daquela cultura que pode transformar o seu expertise e ampliar as suas possibilidades. Por isso que não é bom a gente limitar nunca a arte, e sim trazer para cada um a possibilidade de ganhar mais e mais. E aí surge essa ideia, esse projeto desse intercâmbio. É isso, Renata? Na verdade, eu vim em 2010 para o Espírito Santo, ainda estava como delegada do SATED no Rio, e vim com essa intenção já desde lá. Só que a gente tinha que formar uma história aqui primeiro, e agora, esse ano, eu fui atrás do meu amigo João Procópio Neto, para a gente poder fazer algumas coisas em particular em relação à produtora dele, da vida dele e tal. E aí estreitamos isso por conta do ESFW, que é de uma maneira global. E a gente quer fazer não só um evento de moda, mas como um evento cultural. Então, isso há muitos anos, a gente vem trabalhando para chegar a esse momento, e chegou. Porque com a presença dele, com a expertise, com o talento e com os amigos, a gente realmente cresceu bastante. Você falou aqui da questão do SATED, né? Nós estamos falando da organização da classe. Isso. Né, João? Eu faço parte da diretoria do Sindicato dos Artistas e Técnicos no Rio de Janeiro. Que quem começou com essa organização foi seu avô. Isso. Não é isso? O vovô foi o camarada que deu início por conta de sua aposentadoria. Ele teve que provar Nós que era estamos falando de Procópio Ferreira, tá? É só desse que nós estamos falando. Só. Ele é neto só dessa figura aqui, o Procópio Ferreira. Que para mim, o maior ator que o Brasil já teve, para mim. Sim, espero sim. que pra Não, mas é maravilhoso, maravilhoso. Vai pesquisar quem é Procópio Ferreira. E é sobrinho da Bibi. Sim. Não é? E também, para mim, a maior artista, não é nem atriz, é artista. Artista, porque né? canta, dança, representa. Eu digo no presente porque, para mim, ela está viva em mim, na minha prima, que é a filha única. Sim. Isso é bom de sempre colocar. E dela vai vir a biografia de verdade sobre a vida da minha tia. E de forma muito, muito limpa e linda. É uma homenagem real. Deixa eu falar com você já aqui da questão da organização. Quando a gente fala de organização de classe, da classe artística, ou qualquer que seja o segmento profissional, nós vivemos nos últimos tempos o fim dos sindicatos, né, por conta do que ocorreu lá no governo Temer ainda. Os sindicatos praticamente acabaram. A forma com que se lida hoje com o sindicato foi para acabar com o sindicato. Essa é a mais pura realidade. Mas questão do que vocês estão falando aqui, que é a classe artística... fortalecer o sindicato. É a questão desse fortalecimento e a importância desse fortalecimento de classe. Queria ouvir de vocês isso.
Olha, eu posso falar sobre o Sindicato dos Artistas especificamente. Hoje estamos na gestão do Hugo Gross, que é um presidente que tem um olhar que às vezes as pessoas acham que ele é pontual demais. E eu acredito que tem que ser assim, né? Porque a gente tem que brigar pela nossa categoria. E o Hugo, ele oportunizou e está oportunizando situações muito práticas para o nosso mercado. Infelizmente, algumas pessoas têm a ideia de que ser ator é subir no palco e falar alto. E não é. Existe todo um procedimento, todo um processo que a gente segue até conseguir o nosso registro profissional artístico. E isso tem que ser um fator sine qua non. Não pode banalizar. O que, infelizmente, acontece é que muitas pessoas acreditam que ser celebridade e ser artista é a mesma coisa, e não é. Né? O artista é aquele camarada que não consegue sobreviver, ele adoece literalmente se ele não está no tablado. Esse é o artista. Essa visão o Hugo tem. Essa visão a diretoria do sindicato tem. No Rio de Janeiro, a gente tem essa necessidade, inclusive, de criar mecanismos para que, pelo menos uma vez por ano, se crie uma seleção de textos e façamos leituras dramatizadas, trazendo atores a exercitar a sua função e plateia a conhecer textos que muitas vezes são esquecidos. Sim, a importância dessa profissionalização, não é isso? Imprescindível. Porque, às vezes, a pessoa é até um ator, mas ele nunca fez um curso, ele não tem nenhuma formação. E a importância do sindicato nessa profissionalização, é isso? Que existe uma diferença, né, entre vocação artística e conhecimento e construção artística. Às vezes a pessoa tem a vocação mas não adianta você ter só a vocação. Você precisa ter a vocação e ter a experiência e a construção. E isso só se ganha no tablado e através de estudos. Aí por exemplo, eu sou ator. Aí eu vou lá, eu quero me sindicalizar. Como é que é o procedimento? Você tem que ter todo o seu material de estudo, você tem que levar, comprovar que você fez um curso ou tem 5 anos. E um curso credenciado, né? Sim, não é qualquer curso, não. Provar 5 anos de atividade artística. E aí são as apresentações de teatro amador, tudo é considerado desde que seja real. Porque nós levantamos para saber se é real ou não. Então não é, vou brincar de fazer teatrinho, vou pedir para um colega colocar ali um contrato. Não, a gente vai procurar saber. E aí é avaliado, mandamos ao Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho dá o certificado de que aquela pessoa realmente tem a aptidão e a expertise e assim recebe o seu registro profissional artístico, que ganhou o apelido de DRT. DRT, Delegacia Regional do Trabalho, mas é DRT. E hoje nada impede que um artista, mesmo não sendo sindicalizado, ele atue, pode atuar. Ou no teatro, ou no teatro. Sim, como ator, como profissional, não? Não, como profissional. Tem teatro no Rio de Janeiro, por exemplo, que exige, que cobra isso? Todos. Todo teatro. Na verdade, isso não é uma norma do teatro ou do sindicato, isso é o Ministério do Trabalho. Entendi. Né? Você tem que ter de 70% a 90% do elenco profissional para que um amador possa compor ali. E você não pode fazer uma apresentação ou um trabalho em TV, por exemplo, sem que você tenha seu registro, a não ser que tenha uma liberação especial. Quem dá essa liberação é o Ministério junto ao sindicato. Olha, estou falando aqui com o João Procopio Neto, é do Rio de Janeiro, é um profissional com larga experiência, é de uma família de arte, cresceu, começou a atuar com 0 anos. 0 anos. Não foi isso? Foi isso aí. Né? Não tinha nem 1 ano de idade, já estava atuando, né? Estava chorando em cena. Estava chorando, literalmente chorando em cena. É porque, na verdade, esse ano ele completa oficialmente 50 anos de carreira. Agora, dia 19 de dezembro, que é o dia que se dá lá o registro artístico dele. Pela Casa dos Artistas, porque antes não existia o sindicato. Né? A instituição que dava ao ator essa proteção era a Casa dos Artistas. Aí, Renato, eu estou falando, nós conversando com o João aqui, falando do Rio, porque nessa questão da organização, o Rio está na nossa frente há muito tempo, não é? Nós estamos falando de um assunto aqui que talvez grande parte dos artistas do Espírito Santo sequer tem conhecimento do que nós estamos falando, não é isso? Sim. E aí você entra nessa questão da organização aqui.
Pois é, eu entro nessa questão e apanho ainda muito, porque eu sou a pessoa que busca essa legalização aqui no Estado. Eu, com toda a minha humildade e modéstia, que você sabe que eu não tenho muita, porque eu sei o meu tamanho, a minha competência e a minha legalidade, no sentido de não ser uma pessoa legal, mas sim uma pessoa que busca legalidade sempre acima de qualquer coisa. E profissional sindicalizada. E profissional sindicalizada, sempre busquei os meus direitos aqui, em Cachoeira de Itapemirim principalmente, e das pessoas que trabalhassem comigo ou que eu pudesse vir a trabalhar para elas. Então, quando eu falo aqui da minha humildade, é porque lá em 1900 e bolinha, 1940 e pouco, quando começa todo esse movimento indireto do vovô Procópio Ferreira, e aí lá em 1978, na verdade, a lei é de 78, é a lei 6533 de 78, que foi o avô dele que vinha desde 49 trabalhando para conseguir provar e se aposentar. Então, hoje, quase 100 anos depois, na verdade em 2010, quando eu vim para cá, venho ainda como delegada lá do CETED no Rio. Eu trabalhava numa região. Só para deixar claro, eu não sou delegada de polícia, não é nada disso, gente. É delegada que quem fiscaliza ou quem tenta orientar a classe para poder se legalizar, se profissionalizar e buscar esse registro profissional de maneira qualificada, não só através de estudo, mas também real, oficial, através do Ministério do Trabalho e através do CETED, no nosso caso de artistas, né? Você falou, só rapidinho, eu volto no Procópio Ferreira, mas você falou sobre ninguém quer, todo mundo que desfila tá alto no palco, fala alto é ator. E na moda todo mundo acha que só porque é bonitinho já é atriz, já é modelo. E não é assim, porque se você vai num procedimento dermatológico, exige-se que seja médico, dentista, você vai fazer um botox que seja. Ninguém faz como esteticista, porque é ilegal. E por que na arte não? A gente precisa contribuir com isso. E essa sempre foi a minha fala, aqui em Cachoeiro especialmente, e agora como um todo no estado, que eu venho lutando por isso há muitos anos, e por isso que eu me comparo. Porque a luta que ele teve lá em 1978, que foi o ano que foi firmado, né, e que bom que ele teve a oportunidade de, ainda em vida, ver isso acontecer, que ele faleceu em 79, eu faço há quase desde 2010 aqui. Então agora esse intercâmbio ele vem realmente para corroborar com essa situação do Estado de que nós temos artistas sim, que nós precisamos nos unir sim. E artistas maravilhosos. Aqui tem. Maravilhosos. A gente se impressiona com a qualidade do artesanato, com a potência da preservação da memória cultural. Eu acho formidável e é necessário. Como a gente estava conversando antes, aqui a gente tem um espaço, Roberto Carlos, e poderia fazer aqui literalmente um dos maiores pontos de turismo do Brasil. Do Brasil, é verdade. Se a gente da tem América aqui, Latina, se a gente transforma essa rua aqui, da América Latina inteira. Se a gente transforma essa rua aqui, essa rua num espaço com restaurantes, com bares aqui, falta o quê para isso tudo acontecer? temático com o Roberto, o Museu do Roberto. Aqui recebe 2.000 pessoas por mês, vai receber 50 mil pessoas por mês, 100 mil pessoas por mês. Gente, vamos trabalhar, gente, para isso acontecer, né? É um mundo aqui, isso... Aí nós estamos falando, a gente pode sair da questão desse mundo artístico e pensar na economia, que você muda a economia do município. Né? As pessoas não conseguem... Sobreviver de uma maneira muito mais digna, né? Turismo e arte faz esse trabalho de forma muito tranquila, porque gera, além de gerar a propaganda espontânea mundial, você gera lucro porque você abre espaço para outros profissionais exercerem seus... Como o nosso projeto, que é o Souvenir Capixaba. A gente já tem esse projeto desde 2010, que vai ser relançado ou reapresentado agora, mostrando todas essas peças de qualidade artesanal, né? Mas também os seus pontos turísticos e os seus nomes, porque aí também entra uma outra questão. Nós não temos só Roberto Carlos no Espírito Santo. Não. Né? Cachoeiro, sim. Essa rua talvez virasse uma homenagem a vários outros artistas além do Roberto. E Cachoeiro não tem só Roberto também, não. Exato. Roberto é o maior. Para mim, Roberto, né? na música, ele é o maior do mundo. E aqui a gente tem Rubem Braga. Mas aí você vê aqui do lado, tem o Raul, tem o Sérgio Sampaio, nós temos aqui muita gente. Maravilhoso. Arnoldo Silva. E aí a gente vai pra arte, a gente tem a Luz del Fuego, e a gente tem tantas pessoas ao redor, como o Estênio Garcia, o Fernando Torres, né? A Danusa Leão, que é lá do norte. São muitos artistas no estado inteiro. Então, assim, minha sugestão é que tenha a casa do Roberto, mas que fosse feito até um museu
a nível estadual, né? Que dá pra gente... Nacional, né? A nível estadual, que eu digo dos artistas estaduais. Entendi. Ah, sim. Né? Aí nós saímos aqui da questão da organização cultural, do artista, que é preciso realmente se profissionalizar, qualquer que seja a profissão, qualquer que seja o segmento, né? Tem que... Não cabe amadorismo. Não tem como. Amadorismo não sobrevive. O público, ele paga para assistir a qualidade. Se você está com dor de cabeça, se morreu fulano, beltrano, ciclano, isso não importa ao público. A gente, quanto artista, tem que dar a foi quem você pagou que soube no público palco máximo, que alguém tinha falecido? Meu pai. Foi você, não foi? Meu pai faleceu, eu estava no palco, minha avó faleceu, eu estava fazendo a Gaiola das Loucas com Jorge Dória e Carvalhinho. Né? E eu precisei respirar, porque foi um intervalo entre o primeiro e o segundo ato, e voltar, porque é comédia. Nossa, mãe. O público não tem nada a ver com né? isso. Ele pagou o ingresso, ele chegou lá e tem que assistir o melhor. Não é isso? Depois a gente pode desabar. Na hora, não. Na hora você precisa... E a questão... Como é que é a sua visão? Como é que você enxerga isso? Do que nós estamos falando aqui, da potência econômica da cultura, né? O potencial que a cultura tem para a economia. Nós citamos aqui o Roberto por conta disso. Como é que a cultura enxerga isso que nós estamos falando aqui, na sua visão? Eu posso falar quanto o que eu conheço, né? Eu trabalhei durante 8 anos numa grande companhia na França. E existe até um dia na semana que é doado o nosso trabalho para quem não tem condições de pagar. Isso na Europa, na França, especificamente. A mudança é que todas as pessoas que vão a Paris, elas querem conhecer o Moulin Rouge, elas querem conhecer a Comédie Française, elas querem conhecer a Companhia de Teatro de Catherine Monon, que é a fundadora do Teatro Experimental na França. E isso gera uma renda tributária, porque existem tributos que são pagos, que movimenta, eu posso dizer de forma tranquila, mais de 50% da renda de Paris, por exemplo. Sim. E como isso pode beneficiar a cidade em si? Olha quantas transformações com 50% que a cultura dá. Fora o turismo, que atrai o tanto, turismo, né? o Então, turismo artístico. aí você tem o turismo, você tem a gastronomia, você tem a venda de roupa, porque você não vai querer em qualquer lugar desse, você quer comprar uma roupa lá e movimenta a moda. Você move a economia da cidade. Da cidade como um todo. É? E o artesanato através de souvenirs. Né? Agora, a questão aí, a gente precisa pensar naqueles que estão no poder. Vamos falar aqui da Prefeitura de Cachoeiro. Vamos falar aqui do governo do Estado. Vamos falar aqui do governo federal. Como é que a cultura é tratada para esse povo, na visão de vocês? Niterói, eu conheço bem. A cultura sempre foi muito, não paparicada, mas... Valorizada. Mimada. No Rio, mimada. E tem que ser. Mimada. Tem que ser. Eu sou de Niterói, eu posso falar. Eu sempre fui muito bem tratada em Niterói. Meus amigos todos muito bem tratados. O governo precisa ter esse olhar. Né? Porque o artista é literalmente o cristal na loja que é governado por rinoceronte. Né? Então a gente precisa ter essa ideia de que o artista tem essa alma delicada. Isso. Porém, é uma alma delicada que tem uma resistência que sempre foi atacada no mundo inteiro, o tempo inteiro. Né? Isso é histórico. E ela está ali, mostrando. E por quê? Porque a gente faz as pessoas pensarem. Tudo que faz o ser humano questionar atrapalha quem quer dominar. Isso é um fato. Né? Sim. Independente de qualquer situação. Aqui em Cachoeiro, eu conheci en passant, o prefeito, através de uma videochamada. O Vitor é um beijo, querido. Sim. Um querido, literalmente. Aliás, eu não sei se você sabe, mas o Vitor, ele é da cultura, ele é do teatro. Olha que maravilha. O Vitor é do teatro. Sim. O Vitor é ator, inclusive. Aliás, é bom ator. É bom ator. O Vitor foi de uma companhia de teatro. Então, o Vitor tem uma formação. Então, ele tem essa visão. Tem essa visão e tem formação na área. E essa visão, ela tem que ser ampliada. Porque o que acontece? Quando a pessoa limita o artista... Não, o artista tem que ser da minha região. Ele não está vendo o artista, ele está vendo a região. A arte, ela é diferente da fama. Ela não tem fronteira. A fama é não efêmera, pode ter. Né? Ela vai passar. Sim,
A pessoa ela pode estar numa posição, ela não é a posição. É transitório, Sim. tudo muda. A arte não. A arte fica. Teatro é teatro desde que foi criado, e foi criado, as pessoas falam, o teatro veio da Grécia. Não, o teatro veio do Egito. E essa manifestação teatral foi para cultuar. A arte é um culto, seja esse culto dentro da construção popular ou não, é um culto, e sempre é um culto ao belo e ao questionamento. Sempre. Não se faz teatro para assustar o público. Às vezes, o teatro pode até... A arte em si, não só o teatro, pode até criar um mecanismo de incômodo. Mas não é para espantar, é para questionar. A comédia faz isso de forma... É um incômodo confortável, para desconfortar, né? Porque tira a pedrinha no sapato. Tem alguma coisa no meu pé aqui? Isso, é aquela coisa bem sutil, e às vezes não tão sutil, mas sempre ali de uma maneira provocativa, né? João, você falou uma coisa que eu não tinha ouvido ainda, que você falou a questão seguinte, a alma do artista, o artista é diferente, a sensibilidade do artista é diferente. O artista é um ser diferente, gente. É um ser diferente. Por isso que o artista, ele cria o que ele cria. Por isso que o artista escreve o que ele escreve. A poesia de uma música, não é? Uma pintura. Uma pintura. Por isso, o artista, a alma dele é diferente. Ele é um ser diferente. Delicado. Até o cenografista, que as pessoas falam sempre da visão do cara que dirige, do cara que atua ou que pinta. Sim, todo mundo. Para você colocar uma câmera para nos pegar, se ele não tiver a sensibilidade da fotografia, do olhar do fotógrafo, que o fotógrafo ele fecha a imagem, né, para poder eternizar, ele não vai ser nunca um bom cinegrafista. Né? Ele tem que ter essa sensibilidade. Então, é um trabalho de artista. Aí eu queria, só para concluir aqui, você disse o seguinte, olha, o artista é um ser diferente, sensível, e e às vezes ele reage, porque historicamente o artista sempre foi atacado. Sempre foi. E é a primeira vez que eu estou ouvindo isso, mas é mesmo. Sempre foi. O artista sempre foi... Às vezes a gente acompanha as pessoas falarem, porque tem dinheiro da Lei Rouanet, que não pode... Isso é um ataque à arte. Não é nem o artista, é o ataque à arte. E quantos trabalhadores têm, através de uma lei dessa, através de um valor altíssimo para pagar quantos funcionários? Nós estamos dizendo que não podemos democratizar e que tem que chegar na ponta, tem que chegar, todo mundo merece trabalhar. Mas também a gente não tem que viver pendurado numa lei. São coisas diferentes, né? Só uma coisa. A Lei Rouanet não dá dinheiro a ninguém. Exato. Sim, não. Ela te dá a possibilidade de ir buscar, através do empresário, uma cota ligada a um patrocínio. E esse empresário é que vai ter o seu desconto fiscal. Né? E você, quanto artista, tem que comprovar os centavos. Exatamente. E devolver isso ao governo. E o artista, e é muito interessante isso, porque o empresário que é o patrocinador, ele vai ter isso desconto lá no imposto de renda dele. E recebe de volta. Porque o artista também é o seguinte, vai comprar o chapéu, vai comprar o figurino, e aí vai ter a nota e vai girar, e de qualquer forma o imposto vai chegar no governo. Exatamente. Não é isso? Tudo, volta tudo. Na verdade, volta tudo não, ele ganha mais. Ganha mais, exatamente. As pessoas aqui, infelizmente, desconhecem o assunto de maneira profunda. Nem precisa ser muito aprofundado, não, mas de uma maneira... É tudo muito raso. Porque fizeram... Mas por qual motivo? Não raso, é bem né? assim. É porque a palavra tem um poder sensacional. E se você, quanto palavra, porque o ser político, que é todo cidadão, é um ser político. Sim. Ele tem o dom da palavra e diz para você, Renata, o seu microfone é verde. Outra pessoa chega, é verde mesmo. Outra, verde? É verde esmeralda. Eu estou vendo errado aqui. Você começa a acreditar que o seu microfone é verde. É isso. Começa a imaginar acreditar nisso, né? João Procopio Neto, gente, essa alegria que a gente está recebendo ele aqui,
E antes de entrar na questão que a sua mãe é daqui, de Muqui, Minha deixa eu falar da Cofrio, que tem a melhor linguiça para churrasco do Brasil. É temperada, é suculenta, gostosa. Com ela você faz um churrasco de mão cheia, faz um churrasco que arrebenta a boca do balanço. A linguiça da Cofrio, ela é feita com pura carne de pernil, carnes nobres, selecionada. Aí chega no seu churrasco com um sabor muito especial. Reúne a família, os amigos, faz aquele arroz temperado no alho, aquele feijão tropeiro, vinagrete, farofa, cerveja gelada. Tá pronto o seu churrasco para reunir a família, reunir os amigos e saborear esse churrasco maravilhoso com a melhor linguiça do Brasil, que é da Cofrio. É gostosa demais. João, sua mãe é de Muqui. Minha mãe é de Muqui. É, nascida aqui. Isso. E aí ela foi para o Rio nova, muito nova? 9 anos. Com 9 anos ela foi para o Rio. Ela trabalhou no que a gente chama de café em pé. E cantava e foi descoberta por um grande homem da Rádio Nacional. Chamou para ela fazer parte de um concurso. É um festival para crianças na rádio. E ela ficou a primeira vez em segundo lugar. Depois ganhou o primeiro lugar. E aí teve um programa junto com César de Alencar, cantando, e se tornou uma das grandes vozes da Rádio Nacional. Como é que é a sua relação hoje com o Espírito Santo? Minha relação hoje... Bom, primeiro eu vou falar da Cofrio, porque tá. eu provei e realmente ela é do balacobaco. Ela é a melhor do Brasil Ela é. mesmo. É a melhor mesmo. A minha relação... Eu vim para o Espírito Santo várias vezes com minha mãe. Na época eu estava fazendo uma novela, foi a primeira vez que eu vim aqui, acho que era Vamp. E eu tenho o hábito do silêncio para estudar. E aonde eu consegui o silêncio? Porque eu tinha acabado de fazer uma outra novela, então as pessoas batiam muito na minha porta para poder me ver. Eu ia para dentro do cemitério de Muqui para poder estudar. Mesmo? Verdade. E criei esse hábito, porque lá ninguém te incomoda. É impressionante que o pessoal faz um silêncio ali, né? Sim. E era muito bom. Lá no cemitério, tá, gente? Não é lá em Muqui, não. O pessoal de lá de Muqui Sim. tem boi pintadinho, o pessoal de lá é muito legal. Não, o pessoal de Muqui é sensacional. Sim, é sim. sensacional. E lá tem uma estação de trem que virou teatro, é um centro Isso. cultural que é bárbaro. Espero Então que você ainda tem uma relação, eu fiz aqui a pergunta com o Espírito Santo, você tem uma relação, inclusive, com Muqui, da cidade da sua com mãe. Muqui, Com Cachoeiro. Mimoso, A com gente quer Cachoeiro, fazer com lá. Alegre e agora Guarapari. Guarapari. Na verdade, agora vai ser o estado todo. se Deus agora está quiser. tudo. E, inclusive, trabalhando na área cultural. Sim, É isso? eu fiz parte aqui do movimento para o Teatro Rubem Braga, do movimento para o Espaço Ciência e Arte. A gente fez um movimento para que realmente fosse trabalhado, restaurado, com dignidade, e ficou lindo. Né? Eu fiquei sabendo que o teatro está fechado agora. Tá fechado. Né? E Parece- vai ser restaurado de novo. Vai né? ser, e me É parece por que causa vai- da chuvada que a gente É, teve. é, Chuvadinha, né? Que a minha casa teve. na realidade, nós tivemos uma enchente aqui que encheu tudo. Tudo. O centro da cidade todo, o Teatro Rubem Braga, ele foi inundado, aí levou cadeira, toda a iluminação, tudo, Através parte de elétrica. você e de Renato, eu me coloco à disposição para fazer uma campanha para ajudar Pra na recuperar o reconstrução do teatro. Me parece que tem já existe inclusive um dinheiro para isso. Sim. E que vai ser reformado, que vai ser o Teatro mais moderno do Espírito Santo. Que maravilha. Eu li uma entrevista do prefeito Vitor em algum O Vitor é maravilhoso, né? em algum jornal aí, ele falando disso. Eu acho que foi o Vitor, sim. Foi o Uma Vitor. matéria que eu li aí, falando Eu vi disso, também. que vai ser o mais moderno, e tomara que seja. Tomara Eu que seja, acredito, porque o camarada é um camarada de palavra. Não é? Porque como é que você vai ficar com uma cidade do tamanho de Cachoeiro sem Sim. um Ainda mais teatro? com um gestor cultural, né? Que É. ele é tão ator, tão querido. Você tem uma vida inteira voltada para a cultura, Sempre. produzindo tudo. Literalmente inteira, né? É. Desde o berço. É, do Eu berço, comecei porque- profissionalmente na TV Tupi, né, em 1972, dia 19 de dezembro de 72. Você era uma criança. Eu era literalmente Uma criança. mas eu era uma criança completamente diferente, porque as pessoas tinham certo receio de fazer certas brincadeiras que eu respondia no ato. Né? E hoje, a infância a gente está perdendo muito. Né? As crianças querem ficar adultos muito rápido. É. E tudo para mim, apesar de estar trabalhando desde muito cedo, que fui bebê Johnson,
fiz meu pé de Laranja Lima, Sítio do Pica-Pau Amarelo e por aí foi. Garibaldi, como é que é? O Garibaldi, se o ator estiver vivo, Vila Sésamo. Não. Isso aqui tem que ser um papo um outro dia pra você ouvir as histórias engraçadas. Ele fez xixi no pé do Garibaldi. Eu já contei e não podia, desculpa. Dublador? Sim, fiz alguns trabalhos como dublador. A dublagem, para mim, né? E acredito que para todos que trabalham com essa arte, que é uma arte específica e que precisa de uma atenção diferenciada, porque você está dando vida a algo que já existe e trazendo a compreensão para o idioma que nós falamos. Então, a brincadeira de fazer isso, ela exige uma disciplina férrea, como teatro, como cinema, como todas as atividades da arte e da cultura. Mas a dublagem, ela literalmente, ela precisa de muita disciplina. Não é fácil, né? É uma arte dificílima. Mesmo e que não é qualquer pessoa que faz, não é? Tem que ser ator. Para ser dublador, tem que ser ator, tem que ser profissional. Mas não basta ser ator. Não. Você tem que... É diferente. É diferente. Como se fosse uma especialização. É uma especialização. Mas acho que a diferença maior é na contagem. Você tem que estar atento ao texto, atento ao movimento do lábio do ator. A dublagem é isso? Você dubla olhando É isso? Olhando o ator? Vamos fazer um dia um videozinho, mandar para todo mundo, a gente bota aqui no seu programa de primeira, claro, a gente vai no estúdio no Rio e a gente se compromete a fazer. Vamos fazer? Bora. Ok. Aqui, nosso tempo acabou, eu quero... A gente nem falou de Bibi Ferreira, a gente não, ele vai voltar para falar, pois é. Ó, Bibi Ferreira, Procópio Ferreira, falamos da mãe... Não, mas nós vamos... Você vai ficar no Espírito Santo até quando? Vamos fazer um programa. Vai morar aqui. Em eterno. Não, você vai morar para cá. Sim, você vai mudar para cá. Mas assim... por esses próximos dias, para a gente fazer mais um programa para falar do Bibi, né? Dizer para você, Renato, obrigado, meu amor, por você ter vindo aqui. É sempre uma alegria, uma honra receber você aqui. Você sabe, da minha parte, é bem mais que isso. Porque você, o cara que acreditou em mim aqui nesse estado, de verdade, desde o começo, sempre esteve do nosso lado, incentivando nossos modelos a trabalharem, a despertar isso nas pessoas e nos mostrar de uma maneira que a gente não está aqui para discutir, para brigar, a gente está aqui para somar, acrescentar. E ele sempre me deu essa oportunidade, então para mim é honra, gratidão, de um tamanho assim imensurável. Muito obrigada. Obrigado, meu amor. João Procópio, que honra, que alegria receber você aqui no programa. A honra é toda minha. O artista, o tamanho que você tem, dispensar um tempo para vir aqui, para conversar com a gente no programa, dizer para você que é uma alegria muito grande, uma honra muito grande ter você aqui. Obrigado, tá? Total. E obrigado agora mesmo. você pode contar comigo. Não, vamos estar juntos direto agora. Não é mais você morando aqui, nós vamos estar juntos direto. Vamos fazer muitos programas juntos. E churrasco. Obrigado. E churrasco também com a linguiça com frio. Eu queria pedir só mais um minuto mesmo para poder agradecer aos artistas que estiveram com a gente no SATED, no ciclo de leitura. Por favor. Quer falar você? Você Não, agradece? Você fala que você foi uma atriz. Obrigada. Eu estava atuando essa semana, na verdade era uma leitura dramática, então eu tive a honra de atuarzinho, porque os atores mesmo estavam lá no palco, Isadora Ribeiro. Aprovado pelo João Procópio? O Diogo Bonfim. Você aprovou? Mas, gente, eu tava com então, pratinha. eu tenho que tirar o chapéu. Não, eu tava na frente, já imagina, junto com o filho do Grande Otelo na minha frente. E eu ali com aquele monte de gente muito importante. E agradecer ao nosso diretor, ao Hugo, ao SATED, pela essa oportunidade de levar o nosso estado para lá com os nossos modelos daqui, que foram para lá. Apresentando produtos daqui lá também. Ele fez questão de dar a oportunidade de modelos estarem lá, tanto na parte de receptivo, quanto um monte que quis ir lá assistir. Então, muito obrigada, de verdade, a todos vocês, meus modelos queridos, papais, todos, e todos os amigos que sempre contribuíram, e você especial, e você especial. Obrigado, Renato. João, obrigado, tá? Turma, nosso programa fica por aqui, de volta amanhã, se Deus quiser, às 7h30 da noite. Pra você, um grande beijo e até lá. Tchau, gente. Tchau, Brasil.